Pois, está mal traduzido, portanto. Escolha não é escolha, é deliberação. Deliberação, exatamente. Deliberação. Isso. São coisas diferentes, mas pronto. Se não parece que fomos ao supermercado escolher chocolates. Não está É. bem. Tá, começou a gravar aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que vão nos assistir, né? Meu nome é Raidson, e a gente vai dar início aqui, já vai dar continuidade à leitura do livro 3 da Ética Nicômaco. A gente está no início do livro ali, mas já foi visto muita coisa, né? A gente está aqui com o Jorge, com o Erison e com a Raniele aqui, que é a primeira vez que ela participa do nosso grupo. Seja muito bem-vinda, Raniele. Seja bem-vinda, Raniele. E a gente já viu bastante coisas, né? Logo no início do livro 3 aqui, o Aristóteles ele fala sobre as ações involuntárias, né? Que são aquelas ações que são praticadas sob compulsão e ignorância. Ele vai dizer ali que um ato é forçado quando a sua origem ela é externa ao agente, né? Sendo tal a sua natureza que o agente não participa de forma alguma da ação, né? Mas, pelo contrário, ele é influenciado por ele, né? Ele vai dar alguns exemplos, né? Como, por exemplo, uma pessoa que é arrastada pelo vento, ou por uma outra pessoa que a tem em seu poder, né? O que ele está querendo dizer com isso daí é que existem ações que existem atos que não podem ser atribuídos moralmente ao sujeito, né? A pessoa, ela pode agir de maneira voluntária ou involuntária. Ela age de maneira voluntária quando ela age com consciência, né, quando a consciência dela é lúcida, de involuntária quando ela age sob compulsão ou por ignorância, né, e ela age por ignorância quando ela não tem conhecimento sobre determinada coisa, né, mas só que existe um ato em que não é voluntário e nem involuntário, que é aquele ato que é produzido por uma força estranha ao agente, né, então e por causa disso, o agente não pode ser responsabilizado moralmente. Aí a gente viu também do ponto de vista jurídico também, né, que tem aquela ação, quando você age com vista em um resultado, você age dolosamente, né, sua ação é dolosa. A Raniele aí é advogada, né, ela pode ajudar também isso. Aí, agora, quando o indivíduo age, mas ele não quer aquele resultado, então sua ação é uma ação culposa, né, e existe a ação, né, como a gente viu, que não é nem culposa e nem dolosa, né, quando tem aquela que se origina por uma força externa ao agente. Aí, mais para frente, o Aristóteles vai acrescentar uma nova categoria, né, que é justamente aquela em que o agente não voluntário, né, que ele vai dizer que o agente involuntário, ele age por ignorância, mas ele age com arrependimento, com pesar também, né? Só que existe aqui essa outra categoria que ele vai chamar de não voluntário, que a pessoa também age por ignorância, mas só que ela não se arrepende, ele age com indiferença. Ele vai chamar de não voluntário, né? Aí agora aqui nesse tópico 2 aqui, a gente viu muito mais coisas, né? E a gente vai dar continuidade aí, que ele vai falar da escolha, né? Da proairesis e do patos, da paixão, né? Vai fazer a distinção entre um e o outro. Aí. Então, é isso. Alguém quer começar a ler? Deixa eu, deixa eu só ajeitar aqui a tela do Google Meet para poder ler direito. Pronto. Eu posso começar lendo também, a gente vai se revezando, né? Aristóteles ele diz assim: tendo definido o voluntário e o involuntário, devemos examinar em seguida a escolha. Esta, com efeito, parece relacionar-se intimamente com a excelência moral e proporciona um juízo mais seguro sobre o caráter do que sobre as ações. A escolha, então, parece voluntária, mas não é a mesma coisa que o voluntário, pois o âmbito deste é mais amplo. De fato, tanto as crianças quanto os animais inferiores são capazes de ações voluntárias, mas não de escolha. Também definimos os atos repentinos como voluntários, mas não como resultado de uma escolha. Acho que aqui já dá para ver um pouquinho, né? Dá para ver algumas coisas aqui nesses dois parágrafos.
né, ele começa dizendo ali que né, que já foi definido, como já foi lido anteriormente, né, a questão do voluntário e involuntário, e ele está agora destacando a capacidade de escolha do indivíduo, né, ele está investigando a questão da escolha, e ele diz que essa escolha, ela se relaciona moralmente, ela se relaciona com a excelência moral, que antes a gente viu, né, que a excelência moral, ela se relacionava com a ação, né, ela se relaciona com as emoções, a questão do sofrimento e do prazer, que para Aristóteles faz parte das emoções, né, e agora ele está dizendo que a escolha moral, a excelência moral se relaciona com a escolha também. Exato. Mas aí é que tá. Tá ecoando no do Jorge. Mas aí é que tá. Porque uma escolha, ela tem que ser voluntária. Mas uma ação voluntária, necessariamente, ela não é uma escolha. É isso que ele está colocando aí, né? Então, parece que para ser uma escolha é necessário que tenha voluntariedade, ok? Mas não é apenas isso. Tem alguns fatores a mais. Então, a gente já sabe primeiro desses fatores. Tem que ser voluntária. O segundo fator, qual é? Para ser uma escolha. Ter consciência, né? Quais são? Vamos ver aqui, porque Aristóteles vai falar para a gente, né? Uhum. É muito importante perceber-se que esta palavra escolha é deliberação, porque a deliberação significa necessariamente o esforço para diferenciar. E para diferenciar é preciso, para além do ver, do ouvir, é preciso pensar. Nós não diferenciamos se não pensamos, se não separamos, se não vemos diferenças e semelhanças. E, portanto, não optamos a não ser de acordo com tendências, preferências, patos, não é? Patologias, no sentido autêntico da expressão, não doenças, claro, preferências. Isso significa que a deliberação, esta escolha, que ele entende aqui, é necessariamente produto racional. É o que isto quer dizer. Portanto, a escolha de liberação é o que a palavra significa literalmente, em latim sai nisto, em grego é diferente, mas a deliberação não é fácil. Nós até temos uma outra palavra para dizer isto, que é uma palavra que assusta mais, que é discernimento. Discernir. Isto é, ser capaz de diferenciar e de atribuir valor. E só em função disso é que existe deliberação. Eu delibero pesando as circunstâncias. É uma questão de ponderação. Essa é a grande dificuldade. Por isso é que ele diz que a segunda é muito mais vasta, mais ampla. Porquê? Porque abrange tudo aquilo sobre o que eu posso pensar, mas não quero. Ou então não preciso pensar. Mas não deixa de ser voluntário. Eu fui porque quis. Mas não pensa lá muito bem porque é que quis. Coisas complicadas. Bem interessante colocar isso, Jorge, porque a capacidade de deliberação está ligada ao discernimento e à capacidade de ponderar, né? São operações da mente que a gente faz muitas vezes sem nem se dar conta. Entendeu? Mas é isso, né? E o caráter moral depois das ações, ou ético, depende disto. É curioso, né, ele falar que existem ações voluntárias, mas só que não é resultado de uma escolha nessas ações voluntárias. Eu acredito que ele esteja falando isso para realmente tentar diferenciar uma escolha racional de uma escolha que é irracional, né, que provém das paixões, dos desejos, né, que ele não atribui racionalidade nesse tipo de ação, que eu acredito que é justamente esse próximo parágrafo aí que a gente vai começar a ler, que vai falar da questão das paixões. Sim, em parte. Atendendo que o voluntário, a razão do voluntário reside sempre no sujeito. Sim. E o involuntário tem como razão algo que é exterior ao sujeito.
Mas se te oferecerem um bolo com muito bom aspecto, epá, que bom aspecto. E comes porque pagaste nele e foi voluntário, fez-te mal. Ah, pá, eu não pensei bem sobre o que estava a comer. Já está. Não deliberaste, mas agiste voluntariamente. Pegaste no bolinho, comeste, fez-te mal. Não pensaste no que estavas a comer. Agiu mecanicamente, ou por impulso, né? És guloso. És Por hábito, guloso. né? É guloso. És guloso, é o que te vão dizer do ponto de vista moral, vão-te dizer, o paizinho vai dizer, tu sempre foste guloso, comeste as coisas sem ver, já devias saber que isso te podia fazer mal, pão, já está, aí já não entra só o moral, já entra outra coisa, já é um aspecto ético, tu devias ter consciência de ti próprio, Quando o médico diz assim, você não pode, você tem que se abster aí do doce, né? ou da bebida, eu não digo que és guloso. Ou da bebida, aí você está conversando com alguém, você está numa festa, aí te servem um champanhe, aí o rapaz, eu não posso nem beber isso aqui, ou um vinho, melhor, né? Um vinho, não posso nem beber isso daqui, porque o médico me proibiu e tal, né? E disse que é para eu me abster por enquanto, me privar desse tipo de coisa, de álcool, né? Aí, de repente, a conversa bem, aí ele vai e toma, né? Ou seja, ele tomou, mas só que ele não deliberou sobre aquilo, né? Isso são as desculpas que tu encontras para aquilo que acontece. Foi um ato involuntário. Foi um ato involuntário. É a desculpa que ele está aqui a tirar para cima de nós sobre o facto de ele ter bebido mais do que devia. É só por isso. Este é só para o atrapalhar. Porque ele atrapalha-se. Vá, desculpa. Nada, imagina. Manda-me calar. Não, foi interessante os exemplos que você deu aí. Aí, deixa eu ver. Ô, gente, a minha câmera é só uma coisa. Veja aí se ela tá operando ou tá travada. Aqui para mim tá congelada. Congelada não deve estar. Com esse calor não é possível. E olha que aqui tá chovendo, né? Tava funcionando até agora há pouco, Alisson. Eu mudei aqui a minha tela, né? Aí apagou também. Tá só o teu nome e a foto. Por acaso aqui ficou calor. Passou para 17 graus. Assim, de repente. 17 graus é calor. É calor. Estava 12. Meu Deus. Ô, Jorge, 17 graus aqui em Recife, tu só consegue em ambiente com ar-condicionado. Na rua é 30, 32, 35. Eu sei. 17 graus, eu já tava com os dentes doendo de tanto bater aqui, rapaz. 17 graus, meu velho, eu virava uma cebola já, como... de tanto... Era o casaco em cima do casaco. Essa expressão é engraçada. Eu nunca tinha ouvido, mas é muita gira. Essa da cebola é muita gira. Né? Nunca tinha ouvido essa expressão da cebola, mas é bestial. Disseste da cebola. Sim, eu entendi. É muito giro. Mas é porque é camada, né? Vai colocando um casaco, a roupa sobre a outra e você vira uma cebola. Muito giro. E aí, Radisson, tu continuas ou... Isso mesmo. Não, se quiser ler, pode ler, Alisson. Vai, tá. Alisson. Então, vamos lá. Mesmo com a câmera falhando, que o povo aí... Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqueles que identificam a escolha com o desejo, ou a paixão, ou a aspiração, ou uma espécie de opinião, não parece estar falando certamente, pois a escolha não é partilhada também pelos seres irracionais. Mas a paixão e o desejo são. Ademais, as pessoas incontinentes, é isso mesmo? Sim. Porque tá meio borrado. Não é nesse sentido, não é precisar de fraldas, não é isso. Incontinentes, agem movidas pelo desejo, mas não pela escolha. As dotadas de continência, ao contrário, agem por escolha, mas não por desejo. Além disto, o desejo é contrário à escolha. Mas o desejo não é contrário ao próprio desejo. Mas ainda, o desejo se relaciona com o agradável e o penoso.
mas a escolha não se relaciona nem com o penoso, nem com o agradável. A escolha se identifica ainda menos com a paixão, pois os atos motivados pela paixão são provavelmente os menos passíveis de escolha que quaisquer outros. Ela tampouco se identifica com a inspiração, embora pareça ter afinidade com esta. Com efeito, a escolha não pode ter por objetivo impossibilidades, e se alguém dissesse que as havia escolhido, seria considerado insensato. Mas se pode aspirar até a coisas impossíveis, como, por exemplo, a imortalidade. E a inspiração pode relacionar-se com coisas que, que de forma alguma seriam capazes de realizar-se apenas pelo próprio esforço de uma pessoa. Por exemplo, a inspiração de um ator ou um atleta à vitória em uma competição. Pessoa alguma escolhe tais coisas, mas somente as coisas que ela pensa poder conseguir por seu próprio esforço. Ademais, pode subir, Hudson, eu espero. Ademais, a inspiração se relaciona mais com os fins, enquanto a escolha se relaciona com os meios. Por exemplo, aspiramos a ser saudáveis, mas escolhemos atos que nos tornarão saudáveis. E aspiramos a ser felizes e dizemos que somos, mas não podemos dizer certamente que escolhemos ser felizes, pois, em geral, a escolha parece relacionar-se com as coisas ao nosso alcance. Isto é muito extenso, pá, leste muito. Foi longo, eu li demais. Mas, voltando lá, porque esse parágrafo, né, começa na página... Baralha. É no finalzinho da página anterior. Aqui, né? Uhum. Ah, tá. Que a escolha não é idêntica ao desejo e à paixão, né? Isso é bem interessante. Né? É interessante porque a gente, eu acho que a gente não tem controle sobre o nosso desejo e a paixão. Né? A gente tem controle se a gente vai satisfazê-lo ou não, né? Satisfazer ou não esse desejo e a paixão. Entendeu? Eu posso desejar muito, sei lá, o bolo de chocolate, né? E ainda assim não comer o bolo de chocolate porque eu quero conservar a boa forma. Isso, esse é o teu caso, claro. Exatamente, esse é o meu caso, Jorge. Entendeu? Então, o desejo, né, o desejo e a escolha não são as mesmas coisas. Entendeu? A gente tem que colocar isso, porque eu posso escolher contrário ao meu desejo. Há aqui um efeito que é essa da incontinência. Ele traduz dessa maneira por causa da palavra grega que está aí. Mas a forma talvez mais correta para se perceber é autodomínio. A palavra que lá podias ter era autarreia, mas não está. Em grego não está autarreia, mas está uma outra forma que começa pela negativa e depois ele traduz dessa maneira, por incontinência, percebe-se? Quer dizer, não ter domínio de si próprio. Era só isso, mais nada. Quando se falou ali em incontinência, não tem nada a ver com fazer xixi nas calças. Tem unicamente a ver com a ausência de autodomínio. A ausência de autodomínio, é isso. Continência, interessante. Pois, é só isso, é isso. Então, ele faz essa diferença, né, da escolha, o prazer, o desejo, né, para a paixão, e também para a aspiração. Curioso, né, mais cedo eu fiz uma breve pesquisa, né, sobre esse sentido de escolha que o Aristóteles ele utiliza, né, a proairesis, né, que é a escolha, que é, como o Jorge já falou, é racional, deliberada, né, voluntária, envolve pensar sobre os meios para atingir um fim, né, pensar sobre os meios, né, faz sentido, porque aqui o Aristóteles, lá no último parágrafo, ele diz que a aspiração, ela visa o fim, e não o meio, né, a escolha visa o meio, agora a aspiração não, a aspiração visa o fim. Então,
E a paixão, né, o pathos, como a raiva ou o desejo súbito, move o ser humano, mas age de forma impulsiva, muitas vezes sem reflexão ou controle racional. A escolha não é paixão, agir sob paixão é agir de forma instintiva e não racional. Então, é isso, né? Tem essa diferença que ele está fazendo aqui, bem, bem interessante sobre essa escolha. Eu não sabia, não, né? Escolha, aspiração, essa maneira como ele distingue uma coisa da outra aqui, né? Achei bem curioso. Ele aqui, no texto grego, a certa altura, a palavra proairesis aparece num outro sentido. Aparece com um sentido, aparece o termo, que é um termo mais certeiro. Aparece o sentido de decisão. É mais certeiro. Isto é, ele começa por falar em deliberação ou escolha, como está aqui, não é? Escolha. Mas a seguir ele fala na escolha como sinónimo, neste caso, como sinónimo de decisão. O que é que eu decido? Decido acerca das minhas paixões, decido acerca daquele que me vou apaixonar, decido acerca do meu impulso, ou a minha pulsão para fazer qualquer coisa. Estou a decidir ou não estou? É aquilo que o Emerson estava a dizer, eu não decido sobre isso. Não decido. Eu sou arrastado por isso. Por isso é que o estar apaixonado é o pior estado que o ser humano pode ter. Porque não se autodomina. Não é? Não se autodomina. É dominado por quê? Por pulsões. E, portanto, por motivos que, ou por razões, ou por ausência delas, que o levam a fazer aquilo que ele também não decide. E, portanto, muitas vezes faz disparate. Faz coisas de que posteriormente muito se arrepende. Quando? Quando retoma a deliberação, quando começa a pensar sobre aquilo que fez e não escolheu o que fez. Não é? É o enorme problema. A mesma coisa se passa com a. Como é que ele diz aqui? Como é que está aí? Passa lá Deixa eu abaixar mais aqui. um bocadinho. Que eu ouvi o Erison ler, estranhei um bocado a tradução. Deixa ver. Essa parte aqui? Não, a aspiração. A A aspiração? aspiração, o É o aspirar. último parágrafo, né? Aqui está aqui. O aspirar. A paixão. A paixão. O ser. A paixão. A rejeição, o medo, enfim. Eu acho o Jorge caiu. Travou, né? Caiu. É que teu vídeo tinha parado, assim, tua eu acho que imagem. deu uma oscilação na tua internet. Eu tenho tromboses, não sei porquê. Não, a tua internet. A tua internet oscilou, Jorge. A tua internet que oscilou. Foi a tua internet que oscilou. É que são estas coisas, né? Estes três aspectos que escapam realmente à deliberação e nos quais nós, muitas vezes, nos matamos. Nós podemos matar-nos por uma paixão. A poesia está cheia disso, a história da humanidade está cheia disso. Não é? Por paixões, por coisas não alcançadas. E, no entanto, matámos-nos voluntariamente. É uma coisa... Eu estava lembrando aqui, Jorge, um exemplo que a gente viu lá no livro 4 da República, lá em Platão, um exemplo de alguém que age por raiva, né? Isso. Na pesquisa que eu falei que eu tinha feito uma breve pesquisa, né? Aí ele diz que a paixão, pathos, né, como a raiva ou desejo súbito. Estava lembrando desse exemplo, até procurei aqui na República aqui.
lá na passagem 440, ele dá o seguinte exemplo, né, que eu já conhece já de decorado, eu sempre repito a mesma coisa. Mas, ele diz assim: uma vez ouvi uma história em que acredito que Leôncio, o filho de Aglaion, regressando do Pireu pelo lado exterior da Muralha Norte, percebendo que havia cadáveres que jaziam perto do carrasco, sentiu simultaneamente o desejo de os ver e uma repugnância e aversão. Durante algum tempo lutou consigo mesmo e velou o rosto, mas, por fim, vencido pelo desejo, abriu muitos olhos e correu em direção aos cadáveres, bradando: aqui tendes, ó gênios do mal, saciai-vos com este belo espetáculo. Ou seja, ele está dizendo que ele está andando pelas ruas próximas do Pireu, né? O porto de Atenas. Aí ele vê cadáveres, né, que jogados no chão perto do carrasco. Aí ele ficou naquela briga porque os atenienses, né, os gregos, eles têm aquele desejo, né, pelo belo, pelas coisas que são belas, né? Então ver corpos jogados no chão não é algo belo, né? Então ele ficou naquela briga consigo mesmo: será se eu olho, será se eu não olho, será se eu olho, será se eu não olho? Até que ele sentiu um impulso, né, um desejo que dominou as suas ações, as suas vontades, e olhou para aquilo ali, correu na direção e começou a xingar os cadáveres lá, né? Que tendes, ó gênios do mal, saciai-vos deste belo espetáculo, né? É meio irônico, né, na fala dele ali, mas ele estava com raiva, né? Ele se deixou levar pela raiva. Então foi uma foi uma escolha, foi uma aspiração, né? Ele foi apenas levado pelo patos, pelo desejo, né? Foi, não Exatamente. houve decisão, não decidiu nada. A Decidiu ira, a raiva não permite decidir, não existe decisão. Uhum. Não. É o exemplo acabado do que tu acabaste de dizer. É a mesma coisa que aspirar a ser imortal, tal como está aí. Eu não posso decidir nada sobre isso. Eu posso desejar, mas Uhum. nunca posso aspirar, mas nunca posso decidir. Nada disso faz parte dos aspectos éticos da ação humana. Nem há ação nenhuma. O, Eu posso aspirar a ser imortal, mas eu não posso agir sobre isso. Eu não posso é, decidir, por mais que eu pense e pense muito sobre isso. Eu não consigo arranjar meios para isso, a não ser o Shogun, não é? Que vai lá para e gostava, através do elixir da vida, o elixir da vida, não sei o quê, pronto, aí poderia conseguir a imortalidade, mas o que é certo é que parece não ter dado certo, porque no fundo também havia ali uma série de coisas que podiam ser feitas, imaginadas, enganadas, não resultou nada. o, o curioso tem uma diferença, né? Isso para Platão. Platão, ele acreditava que a ira, né, ela estava aliada ali com a razão, de certa forma, né? Agora que para Aristóteles, a gente não tem essa informação ainda, Não, né? não, não. Né? É Parece que é diferente, né? Parece que é um pouco diferente. irracional, peço desculpa, é irracional, não tem razão É nenhuma. irracional, né? Não. No nosso sentido. Irracional no nosso sentido. É, Isto é, curioso, né? bem, e no sentido dele também, claro. Não vale a pena estar em um halo quando isso é. É. Não sei. E o que mais, Moravik? A Ranieli não diz nada. É a primeira vez participando, né, Raniel? Não. Oi? Só ouvindo. Tá só ouvindo aí. Fica à vontade. Ele tá na escuta aí. O Ranieri, existe distinção, né, para crime premeditado, né, e crime não premeditado, para a questão se a pessoa, né, deliberou, né, acerca do crime ou não, né, isso até uma forma de agravar as penas aí, não é isso?
A gente olha muito o modus operandi, né? O percurso do crime até aonde aquela pessoa chegou. Quais motivações, sentimentos, tudo ali completamente natural. Perfeito. É, tem mais alguma coisa que a gente pode aproveitar nesse parágrafo, aqui, esse último parágrafo? Muita coisa, mas não vale a pena. E a aspiração pode relacionar-se com coisas que de forma alguma seriam capazes de realizar-se apenas pelo próprio esforço de uma pessoa, por exemplo, a aspiração de um ator ou atleta à vitória em uma competição. Isso. Pessoa alguma escolhe tais coisas, né, mas somente as coisas que ela pensa poder conseguir por seu próprio esforço, né, ou seja, ela está sempre aspirando a um fim, né, ao fim, não ao meio. Ademais, a aspiração se relaciona mais com os fins, enquanto a escolha se relaciona com os meios. Por exemplo, nós aspiramos a ser saudáveis, mas escolhemos atos que nos tornarão saudáveis. Curioso. E aspiramos a ser felizes e dizemos que somos, mas não podemos dizer acertadamente que escolhemos ser felizes, pois, em geral, a escolha parece relacionar-se com as coisas ao nosso alcance. Aspirar tem aí um outro sentido, que a palavra grega diz muito bem. A palavra grega significa ansiar. Ansiar. Tem um anseio. Anseio por vencer, anseio da imortalidade. É algo que provoca um desejo intenso e que até pode, se quiserem, pode adoecer as pessoas, não é? Como a paixão pode adoecer. Tal é a ânsia que a pessoa tem, mas é um disparate ansiar por aquilo que não se consegue, não é? Isso não faz sentido, ele próprio diz isso. Esquece até que nós fazemos. Traduzindo isto assim mais... Deixa ver como é que eu ia traduzir isto. Traduzir um bocado isto. E caso alguém diga que as coisas impossíveis podem ser decididas, é parvo, é burro, não é burro, não, é parvo, é pequeno. Anseia sempre o impossível, por exemplo, a imortalidade. Um anseio é, então, acerca daquilo que nunca pode ser obtido pelo próprio. Por exemplo, que um ator ou um atleta vence. Isto é a tradução mais imediata. Portanto, a ânsia tem aqui um sentido que não... a ânsia impede a decisão. Nós, se estamos ansiosos, não conseguimos decidir. Ou então decidimos querer aquilo que nos é impossível. E nesse sentido somos parvos. É o que ele diz. Somos pequeninos de visão. Uma limitação muito grande aqui, é enorme. Ter ansiedade por qualquer coisa é que não vamos conseguir. Como é que isso está dito aí? Ele diz, eu ouvi isso aí traduzido de outro modo, mas... está aqui. E a aspiração, quer dizer, a ansiedade, pode relacionar-se com coisas que de forma alguma seriam capazes de realizar-se apenas pelo próprio esforço de uma pessoa. Por exemplo, a aspiração de um autor ou um atleta à vitória em uma competição. Pessoa alguma escolhe tais coisas, mas somente as coisas que ela pensa poder conseguir por seu próprio esforço. Ademais, a aspiração cá está, a ansiedade relaciona-se mais com os fins, enquanto a escolha se relaciona com os meios. Por exemplo, aspiramos ou ansiamos por ser saudáveis, mas escolhemos, decidimos, deliberamos atos que nos tornarão saudáveis. E aspiramos, ansiamos por ser felizes
e dizemos que somos, mas não podemos dizer acertadamente que escolhemos ser felizes. Não decidimos, claro. Pois, em geral, a escolha ou a decisão pode relacionar-se com as coisas ao nosso alcance. Porque a felicidade não está ao nosso alcance, no sentido de eu vou querer alcançar. Isso é uma ansiedade, é algo que eu desejo muito, que me motiva muito, que até, eu quero tanto ser feliz, epá, mas não consigo, há sempre coisas que impedem, sou um infeliz, pá. Esse tipo de coisa, esse tipo de jogo, não é? Eu nunca consigo o que quero, sou infeliz, este sentido, mas não há, é um problema de natureza que está muito aquém da ética. Muito aquém da ética. Porque a ética só se estabelece no âmbito daquilo que eu decido, daquilo que eu posso, naturalmente, naquilo que eu posso, por aquilo que eu posso ser responsável. Portanto, é um desejo que eu tomo, e tomo não apenas relativamente ao fim, mas aos meios para lá chegar. E aí é que a ética, aí é que nós nos enganamos. Os fins podem ser muito bons, a felicidade pode ser muito boa. Que meios é que eu vou utilizar para lá chegar? A ética está aí. A ética está aí. Já me calei, já falei demais, eu não posso abrir a boca. A ética tem relação com o meio, então? Ele acabou, então não tem só relação com o fim. É bom saber o fim, mas é preciso saber como alcançar esse fim. Que meios vou eu utilizar para alcançar o fim? Não há pessoas que escolhem os fins sem escolher os meios, como nós acusamos. Entendi. Ele até vê muito bem os fins, mas se tiver de matar uma pessoa para os alcançar, ele não se importa nada, mata. Exatamente. Outra coisa é, eu escolho os fins, mas escolho eticamente os meios para lá chegar. Quer dizer, tenho de pensar sobre os meios, tenho de decidir sobre os meios e tenho de realmente depois colocá-los ao serviço de alcançar esse meio, esse fim, perdão. É um longo trabalho. Penso que Raniel e a direito, o que eu percebi, sabe bem que isto é assim. Que o assunto de meios e fins são coisas, não é? O que é que o advogado de defesa, por exemplo, faz? Procura defender quem está acusado dos fins que ele escolheu e dos meios que usou para isso. Geralmente o crime acontece mais pela escolha dos meios ou pelo domínio dos meios, mas também pelos fins. Né? Sim, Heinle, diga. Isso mesmo. Ela confirmou, disse sim, isso mesmo. Pois. Ah, okay. Curioso. É. O que nós fazemos na nossa vida é muito curioso. O Erison tomou um café e parece até que eu senti o cheiro daqui, rapaz. Não, ele está mais... Senti o cheiro do café. Não é nada, ele veio do ginásio, não estás bem a perceber o que é. É porque o Jorge me acompanha nas redes sociais, né? Aí ele vê que eu posto fotos, vídeos lá do CrossFit, entendeu? Fazendo exercício. Ah, entendi. A última é o remo. Agora tenho para fotografar o remo. Eu também gosto, por acaso é uma coisa que eu gosto. Mexe em tudo do corpo da pessoa. Mexe, mas é preciso cuidado. Sim. Para fazer o movimento corretamente, senão pode até... Isso mesmo, porque senão a pessoa vai toda inclinada e é difícil manter as costas direitas e acompanhar. Senão a pessoa começa a dobrar o cachaço, como nós dizemos, e damos cabo daqui
Sim, É, sim, sim. sim. Rapaz, Mas aí é não- que tá, né? Já é uma escolha pela saúde, né? Uma escolha pela É, saúde e tudo mais. Então é, já tem alguma coisa aí. Uma coisa e que eu é acho uma muito interessante, quando o Aristóteles fala aqui, ele está falando da imortalidade num sentido bem diferente do que a gente coloca, né, da imortalidade, principalmente a gente que é pernambucano, porque a gente assume que a gente pode ser imortal na medida que a gente faça algo para se eternizar na memória das pessoas. Enquanto houver memória, eu vou viver, né? É aquela coisa, as pessoas não morrem quando, né, elas, né, o coração para de bater. As pessoas, elas morrem quando elas são esquecidas, né? É uma frase até do One Piece, eu não sei se tu, né? sim, Um é One Piece, eu não sei se... E aí a gente aqui, principalmente essa geração de pernambucanos, tem muito disso, né? Tem muito disso porque a gente olha para os grandes, né, do passado que vieram, né, que estabeleceram, e a gente trata eles como sendo imortais mesmo, entendeu? Olha para Luiz Gonzaga como sendo imortal, para o Chico Sainz, né, para esses caras como eles vão viver para sempre, eles vivem para sempre, eles vivem com a gente e viverão para sempre pela contribuição que eles deram. Mas para os gregos é outro tipo de imortalidade, não é? Não é Sim, sim. essa. Essa é a imortalidade da memória, não é? Da memória, do exemplo tal. mas os gregos também viam dessa forma, né? Também Aquiles, viam, né? também O viam. Aquiles, ele, a mãe dele lá, que era a deusa Tétis, falou para ele: olha, meu filho, se você voltar para tua cidade natal, a Fitia, né? Você vai viver uma longa vida, né? Você ser feliz e tudo Eu, mais. Mas se você resolver ir para a guerra, você vai morrer. Então, qual foi é, a escolha dele? Ir para a guerra, morreu, porque ele acreditava que as suas ações heróicas, né, todas as suas ações iriam é, ser lembradas eternamente, né? Então, ele é isso preferiu mesmo. É o ser, herói. ser imortalizado na memória das pessoas do que viver feliz lá, numa vidinha boa lá, só, né, na terrinha dele lá e não ser lembrado por ninguém, entende? Então, essa foi a escolha dele. Esse é o sentido do herói, do herói grego. Por isso é que os heróis gregos têm aquela enorme força de inspiração para os gregos antigos. Não é Sim. por acaso que na história da Grécia Antiga há uma época de heróis, né? É porque têm. São- É isso mesmo. Acho que eu ia falar mais uma coisa, mas me esqueci. Hum? Bora dar continuidade na leitura aí? Vamos, vamos. Tu já leu, Jorge? Já, né? Não, Ainda não, né? eu Então, acho, eu acho que quando eu leio não tem a mesma força. Eu tenho uma forma de ler diferente da vossa e não tem a mesma. É diferente. Vocês leem melhor do que eu. Eu sou muito formal na maneira de ler e torno as coisas depois difíceis. Não sei se tem muita vantagem. Ok. nada, Jorge, lê aí, não tem problema não. Né? Não tem problema nenhum, tá? A gente vai, a gente vai aprendendo sotaque português aqui, rapaz. Não é tanto isso é o menos, pois. É, a pronúncia é diferente, mas isso é como o outro. Eh, Lê, cá bem esta diferença. Tá, eu penso que se ficou, é provável, portanto, é isso ou foi mais acima? aqui, Também. aqui. Também por esta razão, a escolha não pode ser opinião, pois se pensa que a opinião se relaciona com todas as espécies de coisas, e não menos com as coisas eternas e impossíveis do que com as coisas ao nosso alcance. A opinião se distingue por sua falsidade ou verdade, e não por sua maldade ou bondade. Ao passo que a escolha se distingue mais por estas últimas características. Pronto, chega. Curioso isso, né? Ele diz que a opinião se distingue por sua falsidade ou verdade, e não por sua maldade ou bondade. Mas Isso. agora, ele atribui a escolha
as últimas características, que é justamente a maldade e a bondade. Então, a escolha, a bondade e a É porque maldade. existem boas escolhas, existem mais escolhas. E também existe a escolha pela bondade e a escolha pela maldade. Isso. Entendeu? Faz sentido. Existem escolhas que são ruins, né, que são más, e existem escolhas que são boas. Por exemplo, né, alguém quando toma uma determinada rota para chegar em determinado lugar, ele pode tomar uma boa, né, uma má escolha, dependendo do trajeto que ele planejou, entendeu? E existe a escolha em fazer algo que é mal, que é maléfico, entendeu? Que é prejudicial às pessoas, né? Que vai causar sofrimento, dor, angústias a ela. E existe também a escolha pela maldade, né? Ou pela bondade, desculpa, né? Que é a escolha que vai trazer, né, alegria às pessoas, né? Estima, entendeu? Que vai trazer prazer a elas e aí vai. É, eu estava tentando. Houve um barulho aqui, eu acho que. Tem alguém querendo entrar aqui, não sei quem é. É o Marco Aurélio aí, ó. Ah, que Ah, massa. Marco Aurélio. Cadê o Marco Aurélio? Eu estava. tá aí. Boa tarde, Marco Aurélio. Tudo bem, irmão? Boa tarde. Estou chegando por Oi, aqui agora. Maravilha, seja tá bem-vindo bom, aí. Bem-vindo. mas chegou. Seja A bem-vindo. gente está fazendo. Perdão, pode falar, Alisson, pode falar. Não, não, não. Pode ficar à vontade. O Aristóteles ele está fazendo a distinção aqui, né? Ele está caracterizando a opinião, né? Ele está dizendo assim que a opinião se distingue pela falsidade ou verdade e não por sua maldade ou bondade, né? Ao passo que a escolha se distingue mais por causa da maldade ou da bondade, né? Aí o Erison falou de alguém que, por exemplo, pega um trem, né? E vai para algum lugar, né? Aí eu estava tentando relacionar esse exemplo com a questão, com a outra informação que Aristóteles deu no alguns parágrafos antes, né? Que ele diz que a escolha tem relação com o meio e a aspiração com o fim, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu pego um trem, então esse pode ser considerado um meio ali, né? É apenas um meio que eu vou chegar a algum lugar. Acho que ele só vê dessa forma, né? Que é uma escolha. Eu escolhi pegar aquele trem ali, né? Agora, o fim já é outra coisa, já é a inspiração, né, que ele diz ali. Há também que diferenciar esta, esta distinção que ele faz, enfim, tal como está aí, não é? Tal como está aí, as opiniões podem ser falsas ou verdadeiras. Estamos num plano que é quase lógico, entenda-se, entenda-se. Estamos num plano de conhecimento, num plano de conhecimento. No outro, não estamos num plano de conhecimento. Estamos num plano que é um plano ético. Estamos no plano da qualidade. É bom ou mau? Portanto, este é o domínio que vai naturalmente estabelecer o conjunto de interseção e em grande área com a ética. Ao passo que o primeiro, a opinião, se fica com um domínio de parecer, de conhecimento, de superficialidade, pode ser verdadeiro ou falso, de acordo com a menor ou menor, a maior ou menor conformidade, conformidade entre sujeito e objeto, entre a coisa e aquilo que eu digo da coisa. Pronto. A ética não vai entrar aí. A ética não vai entrar aí. Mas é bom você saber, então, que a ética também não é questão de opinião, né? Né? Nem para Aristóteles é, né? É verdade. Porque a opinião, de facto, vale pouco ou nada do ponto de vista da ética. Nada. Como na questão do direito, não é? Está cá já o Marco Aurélio, na questão do direito não se trata de opiniões. Claro que as pessoas têm opiniões acerca do assunto,
É disso que se trata. Não podemos ter pretensões a ser donos da verdade da situação, mas certo é que aquilo que se decide não fica nesse plano da opinião. Claro que há a lei, claro que a lei aí. A palavra Não, grega a ser utilizada aí, Jorge, é doxa mesmo? opinião, é Doxa, né? sim, senhor. Sim, senhor. Gente, mais alguma Opinião coisa? é diferenciada. Perdão, pode Ele falar. diz: a opinião é diferenciada por ser verdadeira ou falsa. Sim, exato. A palavra que está por falsa, mesmo pseudo, não pode ser má ou boa. É mais a decisão que é diferenciada por estas qualidades, boas e más. Portanto, a decisão lida com a qualidade. E a decisão é que pertence ao domínio da ética. Ao discernimento, todos esses aspectos estão lá para trás. É isso. Bom? Continua lendo, pessoal? Sim. Então, eu vou ler esse próximo parágrafo. Sim. Qualquer coisa eu leio também, tá, Radson? Tá bom. Pode ficar. É provável, portanto, que ninguém realmente identifique a escolha com a opinião geral. Tampouco ela é idêntica a qualquer espécie de opinião, pois é nossa escolha do bem e do mal que nos faz homens de um certo caráter, e não nossa opinião. Escolhemos se iremos procurar ou evitar alguma coisa boa ou má, porém opinamos quanto ao que é uma coisa, ou para quem ela é vantajosa, ou como ela é vantajosa para alguém. Dificilmente se pode dizer que opinamos no sentido de obter ou evitar qualquer coisa. E a escolha também é louvada por relacionar-se com o objetivo certo ou por ser acertada. E a opinião é louvada por ser verdadeira. Escolhemos o que é indubitavelmente reconhecido como bom, mas opinamos sobre coisas que não sabemos de forma alguma se são boas e não são as mesmas pessoas que consideramos capazes de fazer a melhor escolha e de ter as melhores opiniões. Com efeito, algumas pessoas são tidas como aptas a opinar muito bem, mas por deficiência moral elas podem escolher o que não devem. É irrelevante saber se a escolha é precedida ou acompanhada pela opinião, pois este não é o ponto sob exame. O que indagamos é se a escolha é idêntica a alguma forma de opinião. Está bem traduzido. Está bem Bem, traduzido? quer dizer, quem sou eu para estar a dizer ao Curi isto? Mas estou a seguir e estou a ver o que é. Sim, está. Não há assim equívocos para nós, não há assim equívocos de vocabulário, nem são equívocos, são opções que deixem assim dúvida. Sim, isso é. Agora está aí quilos de coisas, não é? É provável, portanto, que ninguém realmente identifique a escolha com a opinião geral. Tampouco ela é idêntica a qualquer espécie de opinião, pois é a nossa escolha do bem e do mal que nos faz homens de um certo caráter, e não nossa opinião. Ok, então ele está dizendo que a nossa escolha é que determina as nossas ações boas, né, ou as nossas ações mais, determina o nosso caráter, né? Tem uma Ok. passagem aqui, Radson, que é bem interessante, que é assim, né? E a escolha também é louvada por relacionar-se com o objetivo certo ou ser acertada. Ora bem. E a opinião é louvada por ser verdadeira. Ou seja, quando a opinião ela é verdadeira, ela está ali de alguma forma em conformidade com o conhecimento, Isso. né? Ela é louvada, ok. Mas a escolha ela já é louvada por ser, né? Você escolher um objetivo correto, entendeu?
e por ser uma escolha acertada no sentido de você escolher os meios para atingir, os meios corretos para atingir esse objetivo correto, né? Então, veja que isso está tudo dentro dessa capacidade que a gente tem de deliberar, né? Isso, Esse é o ponto todo, né? O que deveria estar aqui era deliberação, a capacidade da gente deliberar corretamente, certo? Sobre determinado objetivo. E com isso, obviamente, que vem atrelada a essa capacidade de deliberação, a capacidade de discernir e ponderar, né? Que foi o que o Jorge colocou lá no início. Pois, não é? E há aqui um outro aspecto que é fundamental e que se deduz disso que se sabe daquilo que tu disseste, Harrison, que é fulcral. Isto é, a decisão não é a opinião, nem se deixa confundir com a opinião, porque a opinião não é com base em opiniões que nós decidimos. Porquê? Porque elas não têm fundamento. A decisão supõe um fundamento. E, se a decisão não tiver um fundamento, além de ser uma opinião, pode pura e simplesmente resultar num dizer coisas. Num dizer, no tal opinar que ele fala aqui. Portanto, para decidir, é preciso deliberar, é preciso, por isso, racionalizar bem os meios que temos para alcançar um fim que até compreendemos e até, se quisermos, podemos colocar ou até intuir como sendo correto. Mas a opinião nunca poderá ser a decisão nunca poderá ser a base de uma decisão. E quantas vezes tomamos nós, se não constantemente, decisões com base em opiniões? Sem consciência do estarmos a fazer. Porquê? Porque não deliberamos, não interrogamos, não refletimos, não discernimos. Estamos fora do plano ético. Fora do plano ético. Complicado, hein? Complicado para exigir. Para viver, Em tempos de vídeo curto que influenciam milhões de pessoas, né? Via Instagram e TikTok, você exigir esse grau de discernimento. Agora imagina o que são o Marco Aurélio e a Ranieri para decidir sobre as ações. Se é para decidir sobre as ações que são deles, que já são complicadas, porque eles vão ter de agir para decidir sobre as ações dos outros, e aí entra a deontologia, não é? Como é que a coisa se torna absolutamente complexa? Desse ponto de vista, as leis, uma vez aprovadas como sendo válidas ou como sendo legítimas, são um belo estribo para pôr os pés. Mas só que podem sempre dizer: eu julguei mal a lei segundo a qual julguei o outro. É uma coisa... por isso é que eu dizia ao Marco Aurélio, Deus me livre. Porque eu não conseguiria nunca decidir. Ou seria matemático. Ou estava escrito na lei tudo e mais alguma coisa, que não pode estar, porque a lei é um princípio com um valor universal em determinado âmbito, e julgar os outros, já dar notas, atribuir classificações, já é o cabo dos trabalhos. Agora, decidir sobre as ações dos outros, Deus me livre. Não era capaz. Como assim, de influenciar a ação do outro? Pá, aquilo. Por quê? Talvez seja o grande... A grande essência desse tempo, né? Eu não vou dizer o espírito. Claro que é. Porque é tempo de a gente ter pessoas tentando formar a opinião das outras pessoas a partir
né, de suas opiniões, a partir de seus argumentos, entendeu? Que sempre é carente de muito, né, de muito conhecimento, sempre é carente de fundamento teórico, de fundamentação teórica bem embasada, né? Mas que, querendo ou não, influencia, forma opinião, né? Forma, Exato, mas e é esse o ponto. Coloca essas pessoas a agir, entendeu? A gente pode falar em manipulação, a gente pode falar em uma série de termos, né, que cabem aí, mas cara, está dentro dessa, como posso dizer, dessa esfera de formador de opinião, de pessoas que são influenciadoras. Olha o nome que se dá hoje, que são influenciadoras. poxa, Trabalho de isso fulano, mesmo. influenciador, né? De É um tal, estatuto. É um estatuto. Hoje entendeu? em dia é um estatuto. É um estatuto e é uma profissão. Aí você pode exigir ética de uma profissão que por si só seria imoral, Sei lá. entendeu? Entendi. O Martorelli, ele levantou a mão. Martorelli, pode falar. Martorelli, Tá, ele está ali desculpa aqui. bem parecido. Então, eu escrevi a minha dissertação de mestrado em Direito com base naquele texto de Gênesis, capítulo 3 e 4, que é aquele texto da queda, né? Sim. E ali no texto de Gênesis 3 está dito que havia no Éden uma árvore que não poderia ser comida. O fruto dessa árvore era proibido. E o fruto era o conhecimento do bem e do mal. Sim. Então, eles não poderiam. Então, segundo a narrativa do mito, o ser humano teria sido criado sem conhecer o bem e o mal, e ele estava vedado de conhecer o bem e o mal, porque conhecer o bem e o mal era um atributo exclusivamente divino. Mas o ser humano cobiçou conhecer o bem e o mal. E para que serve conhecer o bem e o mal? Serve única e exclusivamente para fazer juízos sobre as ações das outras pessoas. Exato. Exato. Esse julgamento que caberia somente a Deus, agora é cobiçado, desejado pelo homem. Só que há 3 problemas, e é sobre isso que eu escrevo a dissertação. O primeiro problema é que o ser humano não tem equipamento cognoscente para saber o que é bom e o que é mal, efetivamente. Em segundo lugar, o ser humano não tem conhecimento sobre o indivíduo que ele irá julgar. Então, ele teria que conhecer o réu. Mas o juiz conhece o réu? O juiz não conhece o réu. O juiz fez 4, 5, 10 perguntas ao réu. E isso o habilita para julgar o réu. Em terceiro lugar, o juiz não conhece o fato. Como o juiz não conhece o fato? Porque tudo que o juiz sabe sobre o fato veio contaminado, porque chegou até ele pelas partes. Isso. São as partes que contam ao juiz o que aconteceu. E é somente por aí que o juiz constrói essa compreensão. E, finalmente, o juiz não conhece a intenção do agente na hora do fato, que é o dolo. É esse o Ou seja, problema. o que ele quis, o que o agente queria quando praticou a conduta. E tudo isso é objeto do julgamento. E o título da minha dissertação de mestrado é O Mito Edênico e o Drama da Decisão Judicial. Porque o drama da decisão judicial é, não tendo equipamento cognoscente para julgar, ele é obrigado a julgar, porque o juiz não tem o direito do non licet, ou seja, dizer ao tribunal, eu não julgo porque não sei, não ficou claro para mim qual deve ser o julgamento justo. Exatamente. Há também aqui um grande problema com essa árvore, e tanto eu quanto o Martorelli temos alguma experiência disto, que é atribuir ao ser humano o facto do ser humano, dessa árvore, desse fruto, dar ao homem aquilo que nós depois entendemos como a capacidade de decidir, ou seja, a liberdade, o poder
a falsa ou a pertença à autonomia, que no ser humano tem tendência a transformar-se em independência. São duas coisas completamente diferentes. Porque a autonomia é realmente a capacidade autárquica, a capacidade que eu tenho de me autodominar, mas não fora da autonomia dos outros. Aí o Kant, não é? Aí o problema de Kant. No entanto, o ser humano tem uma tendência muito grande para se independentizar dos outros e, portanto, de alcançar um estado daquilo que é verdade para mim não é verdade para ele. E, portanto, de absolutizar verdades. Esse fruto proibido, além de pôr nas mãos dos homens algo para que ele não está preparado para, no fundo, vou dizer deste modo, administrar, não criou, não sabe, não tem medida daquilo que tem nas suas mãos. Certo é que, por outro lado, também pretende ter essa medida, ambiciona. Problema da ambição, do pathos também, não é? Do pathos, do querer ser total, do querer ser absoluto, do querer ser divino, do divinizar-se. E, portanto, de entrar numa... a pretender ser quem não pode ser. E isso levou facilmente a que o ser humano, por isso mesmo, matasse outros. Matasse outros. O matar outra pessoa é essa convicção, se não é involuntário, enfim, entenda-se, por acaso, por azar, se realmente eu quero matar, eu posso matar, eu tenho o direito de tomar nas minhas mãos o bem do outro, que é ele próprio, não é? Portanto, é uma ambição, o Éden nem sequer chega a ser um mito, pronto, é uma história ilustrativa, mas não é propriamente um mito, é uma história que ilustra, não é? Uma narração que está ali, uma descrição. Mas certo é que eles comem o fruto. Não, a digestão que eles fazem do fruto não é correta, porque eles não têm estômago para aquela maçã. Não têm estômago para aquela maçã. E sofrem uma grande indigestão. E a indigestão é a história da humanidade. É um pouco isto. A incapacidade para realmente decidir com as armas que se quis ter na mão. Mas não sabe manejar essas armas. Porque são armas, de facto, são meios. Não sei, Marta Aurélio, se acabei por passar por cima da... Não. Ou ir ao lado. Ranieri tinha levantado a mão, né? Uhum. Marta Aurélio? A Ranieri tinha levantado a mão, aí depois ela botou uma figurinha de aplausos, né? Aí eu entendi que ela tinha se confundido, né? Oi, pode falar, desculpa. Eu levantei a mão sem querer. Ah, tá, foi isso que eu entendi. Tá bem. Sabe, eu vou aproveitar aqui que né, vocês entendem do assunto aí. Uma vez eu ouvi um colega, né, falando que na religião é cheio de mitos, né? Ele é uma pessoa que se identifica como um católico, praticante, né? Faz parte de uma companhia, não, é uma ordem, né? Aí isso me causou certa dúvida, porque mito era uma maneira dos gregos, né? A gente chamava aquilo ali de mito, né? O mito era para eles, mas só que era uma maneira de explicar a realidade que eles viviam, né? Exato. Só que agora, a partir do momento em que você tem uma fé, né? Que você é uma fé praticante, digamos assim, aí você falar que, por exemplo, que a criação do mundo, Deus criou o mundo
né, em 6 dias e no 7º descansou, você considerar isso um mito, não seria, eu não sei, eu entendi assim como se estivesse invalidando a própria fé, né? Porque se você acredita nas escrituras como sendo a infalível palavra de Deus, então mito, eu não sei, me soa estranho, assim, mito talvez seja para o outro, né, mas não para si mesmo, né, eu não posso considerar mito se eu tenho uma fé. O Martorelli, que ele é doutor, acho, né, chegou a estudar teologia aí, eu não sei se ele poderia me explicar tirar essa dúvida Cuidado também. com a palavra mito. Cuidado com a palavra mito. Não assumir o mito como uma simples ilustração, não é? Não é. Desculpe. Deixa eu dizer o que é que eu imagino, né? Como é que eu utilizo propriamente, pessoalmente, a palavra mito. Eu, de fato, acredito que o mito é a narrativa que explica o inexplicável. A narrativa que Sim, explica o inexplicável. Então, por exemplo, é absolutamente inexplicável, impossível de descrever o processo pelo qual Deus criou todas as coisas que existem. Agora, exato. como não é possível descrever, mas é preciso descrever, então existe uma narrativa que explica o inexplicável. Essa narrativa que explica o inexplicável terá as limitações que a própria linguagem carrega consigo. Por exemplo, Mesmo. quando você diz que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia descansou, você está utilizando um antropomorfismo ou uma antropopatia que pressupõe um Deus cansado de agir. Ou seja, essa pressuposição de um Deus cansado de agir parece incompatível com o divino. É incompatível com o divino, mas não é incompatível com o mito. Porque o mito admite essa possibilidade do Deus cansado, porque o mito pretende explicar o inexplicável. Então, outra circunstância que é colocada pelo mito. Há um problema fundamental na humanidade. Qual é o problema fundamental da humanidade? O problema fundamental da humanidade é que ela cobiça ser o que lhe é impossível ser. O que é que o ser humano cobiça e não pode ser? Aquilo que Deus é. Isso vai aparecer no mito da criação e no mito da queda como sendo querer conhecer o bem e o mal. Veja, como eu poderia explicar de um modo cabal essa essencial vontade humana de usurpar a condição divina? Ora, isso seria tão complicado para um povo antigo como um povo de 5.000 anos atrás, que o mito é, então, um instrumento literário ou instrumento poético através do qual aquilo que seria inexplicável é contado aos seres humanos. Não é um problema para a fé, se você olhar para o mito não como uma mentira, mas olhar para o mito como sendo o esforço comunicacional através do qual o inexplicável é explicável. É explicado. Ele continua inexplicável, mas ele é explicado. Por que ele é explicado? Porque o ser humano carece de uma narrativa que, de algum modo, lhe dê acesso a estas questões que não cessam de clamar uma compreensão. E aí, Santo Anselmo, fides quaerem intellectum. A fé anseia por compreensão. A fé anseia por uma explicação que lhe sacie essa demanda. Então, vou dar um outro exemplo, que para mim é respondido pelo mito. Por que existem tantas línguas? E aí você tem o mito de Babel. Por que as mulheres têm dor quando dão à luz? Por que elas sofrem tanto ao dar à luz? Aí você tem o mito da queda como uma das consequências. Por que tem que se trabalhar para... Então, essas explicações, a justificativa para essas questões vem através do mito. Eu não acho que olhar para o texto como mito põe em xeque a minha fé. Pelo contrário, quando eu olho para o mito como tal, eu deixo de ver Adão e Eva como indivíduos portadores de CPFs
para serem indivíduos que encarnam em sua subjetividade mítica toda a humanidade. É. O mito ilustra, não é? O mito realmente representa, no sentido, estou a pensar noutra língua, representa e representa também para o homem uma explicação de si próprio. Porque repara, Hudson, que através do mito, como se diz, da criação, não é? O Gênesis, não é? Tu estás a explicar muito daquilo que não só nós somos, quanto também do modo como vivemos, porque é a nossa linguagem que tu usas. O mito vai naturalmente socorrer-se da tua linguagem, mas terá de ser, também não é um símbolo, não é simbólico, não é um discurso simbólico. Não, é um discurso descritivo daquilo que se torna impossível não só provar, como inclusive, como dizer, demonstrar. Quer dizer, não é possível, nem interessa, porque se isso fosse desse domínio, não havia fé. A riqueza da fé vem justamente de ser de decorrer em parte do nosso desconhecimento, de estarmos nus daquilo que nos podia ter alguma garantia. Por isso o mito é também uma forma de tranquilizar, por um lado, tranquilizar o homem e lhe fornecer algum horizonte de tranquilidade. Porque é inevitável, aquilo que o Marco Aurélio dizia, é inevitável a ansiedade que o ser humano tem na incompreensão de si próprio, porque, sobretudo, aquela questão muito antiga e sobretudo, muito medieval do mal, o problema do mal, o eterno problema do mal, não é? Porque é que existe o mal e não apenas o bem? Como é que, e vê-te bem o que sucede hoje com tanta coisa e com a história toda das igrejas, mesmo hoje em dia, como é possível que as igrejas, que os deuses, como é que é possível que Deus permita o mal? Todas essas questões estão, em grande parte, acarinhadas por, no caso judaico, no caso judaico-cristão, estão muito bem esclarecidas ou desenhadas no mito enfim, assim dito, não é? Na narração, na história do Gênesis, não é? Não quer dizer que justifiquem. E é uma curiosidade. Não justificam. Antes justificassem, mas não justificam. Mas, é uma alertam. Desculpa. Diga, Martorelli. Uma curiosidade é que eu escrevi essa dissertação para uma banca composta exclusivamente por professores ateus. Exclusivamente por professores ateus. E a minha justificativa na introdução da minha dissertação era dizendo que se Freud poderia fazer ciência a partir dos mitos gregos, falando sobre o mito de Édipo e tal, então por que eu não poderia fazer direito, né? Fazer filosofia do direito a partir dos mitos hebreus? E aí eu parto, portanto, da narrativa da criação para construir. E aí, bom, eu sei que, no final, a minha dissertação foi aprovada e eu recebi uma crítica à minha dissertação. Um dos professores disse, Martorelli, nós gostamos do seu trabalho, mas esperávamos mais exegese bíblica. Ou seja, o cara disse que queria que eu mergulhasse mais na exegese bíblica. Aí eu disse para ele, olha, professor, eu estava preparado para responder muitas perguntas sobre minha dissertação
mas falta de exegese eu não esperava, porque eu estou aqui na Faculdade de Direito do Recife, defendendo uma dissertação de mestrado em Direito, tive a ousadia de pegar como ponto de partida um texto do livro de Gênesis e ouvir dos senhores que queriam que eu analisasse mais profundamente o texto bíblico, me surpreende profundamente. Mas não tem problema, não. Se o senhor deixar eu voltar para o doutorado, aí eu faço uma exegese Boa. mais profunda. Aí, Boa. outra, cara, eu voltei para o doutorado e esse cara foi o meu orientador do doutorado. Pronto, é isso. Maravilha. O título bom. da minha tese de doutorado, o título da minha tese de doutorado é Do Gênesis à Gênese da Hermenêutica Filosófica. Ok, Maravilha. é bom. Eu É gostei bom, é foi bom, é bom. eu gostei foi ele apresentou, já que todos são ateus, então eu gostei da É bom. imparcialidade dele, né, em relação ao conhecimento, à informação, ao assunto, né, porque se, por exemplo, que tem gente que é ateu, que tem uma certa, não, religião não, meu irmão, nem acreditar em Deus eu não acredito, pô, tu vê com esse negócio de religião, aí fica de saco cheio, né, fica intolerante. Então é um agnóstico, né? Agora isso não, tem a mente aberta, eu não acredito em Deus, mas porque, né, tudo bem, se é procedente ou não, o querer, o desejar dele, poxa, Martorelli, bem que você deveria ter se aprofundado mais na questão bíblica, né, o ter usado mais as escrituras ali, né, se é procedente ou não, aí tudo bem, mas só que ainda assim ele não deixou a crença ou a falta de crença dele, né, limitar ele. Eu achei isso legal. O meu argumento, inclusive, na minha introdução era esse, era dizer que não importa se Deus existe, se Deus não existe, se o texto é revelado ou não é revelado por Deus, Exato. é que 70% da humanidade parte desse texto como sendo um texto importante para construir a sua antropologia. Ou seja, todos os judeus, todos os cristãos e todos os povos islâmicos partem desse texto de Gênesis 2 e 3 para construir a sua antropologia. Logo, esse texto não pode ser esquecido, desprezado. Por quê? Porque 70% da humanidade encontra nesse texto uma explicação para quem ele é. É um aspecto essencial, não é? Essencial. É um aspecto essencial. Ainda há pouco tempo, uma coisa muito... Há pouco tempo, foi anteontem. Está aqui em Lisboa, neste momento, e em Portugal, estão imensas pessoas do Islão e que são muçulmanas, umas, outras não são. Umas são árabes, outras são. Mas todos eles geralmente pertencem à igreja muçulmana, não é? Aqui existe uma loja, eles têm imensas lojas de coisas de eletrónica, de mil e uma coisas. E o meu telemóvel, como nós dizemos aqui em Portugal, deu-lhe o AMOC. Pronto. Deu-lhe uma doença qualquer. Uma coisa sem importância nenhuma, pá, mas eu não conseguia resolver aquilo. Então fui ali ter com o Adil, que é o nome dele. Escrita em Urdu é linda, as letras são. O Urdu é. E ele, quando eu lá entra, é inevitável que ele diga na língua, não é? Dele, Deus te abençoe, Deus esteja contigo, sempre. E eu, em português, como sei o que isso diz, isso, olha, é como se fosse dar a comunhão à casa de alguém. A paz esteja contigo, a paz te acompanhe e digo sempre, e contigo também. Pronto. E assim se arruma esta questão, mas é isto que o Martorelli acabou de dizer, é uma questão de, isso é um terreno comum, não é? Porque é o Deus estar connosco, não é? E isso está muito perto daquele texto inicial. Agora, que nós quisermos ser aquilo que não somos, isso aí não há dúvida nenhuma. Esta decisão que está aqui, como vêem, já fomos para não sei onde. Isso é assim. É interessante, mas olha o Aristóteles.
Onde é que a gente ficou? Falta só um parágrafo para a gente terminar esse Então, tópico pronto. 2 aí. Bora terminar aqui. Alguém quer ler? Ô, Marco Aurélio, Pode ser. deixa lá, fala lá um pouco, leia lá um pouco, nós já lemos todos. Então lá vou eu. Eu vou ler, Ah, muito embora eu esteja é. lendo aqui do Ah, celular então, e está meio pequeno, mas isso é mau, isso é uma dar cabo dos olhos. pequeno, Qualquer pequeno. coisa eu posso ler, Martorelli, não tem problema não. vai lá então. Perfeito. Qual é a escolha? O Radisson aumentou aqui. Não, pode deixar, Radisson. Eu leio lá. Aqui, beleza. Né? Que é a escolha, ou a espécie de manifestação da alma, ela é, já que não é qualquer das manifestações recém mencionadas. Aparentemente, ela é voluntária, mas nem tudo que é voluntário é objeto de escolha. Será ela, então, aquilo que é percebido pela deliberação? Seja como for, a escolha requer o uso da razão e do pensamento. Seu próprio nome, aliás, parece sugerir que ela é aquilo que é escolhido de preferência a outras coisas. Isto aqui É o que é a tem escolha, né, no final das contas. O que é isso aí? a decisão. A decisão é a palavra. Que poderá ser, então, uma decisão. É isto. A pergunta é esta. Qual será a sua essência, o SIA? É o que lá está. Já que não é. Qual será a sua essência da decisão? Uma vez que, como vimos, não se trata de nenhuma das opiniões mencionadas. Uma decisão parece tratar-se de um ato voluntário. Isso é o que a gente tinha visto, eu saltei agora. Mas nem todo o ato voluntário parece ser de resultado de uma decisão. Pronto. Implicará então uma decisão sempre uma deliberação prévia? Epá, é claro que sim, não é? Mas aqui fica na pergunta, não é? Pronto. Isto será a tradução mais próxima, não é? Portanto, o que é a escolha é o que se pode perguntar é então o que é a decisão? Poderá ser então uma decisão. Qual é a essência da decisão? É? Qual é a essência e o que é que a torna decisão? O que é que faz dela uma decisão? O CIA é sempre uma complicação. Uma vez que não é aparentemente ela é voluntária, mas nem tudo que é voluntário é objeto de escolha. Isso é o que a gente viu. Eu dou-te o bolo para tu comeres. Tu quiseste comer, mas não escolheste. Comeste, pegaste no bolo e escolheste, fez-te mal. Pois, devias ter pensado no que pegaste antes. Mas foi voluntário, tu é que és o responsável. Seja como for. A escolha requer o uso da razão e do pensamento, já sabemos. Seu próprio nome, aliás, parece sugerir que ela é aquilo que é escolhido de preferência a outras coisas. Entra aqui um outro aspecto que aí está muito bem traduzido, que é o da exclusão. Eu, para escolher, para decidir, eu tenho de excluir. Tenho de optar. E o excluir é muito difícil. Embora possa parecer o mais fácil. É muito mais fácil dizer que não do que dizer que sim. É mais fácil escolher por como é que se diz, Marta? A pateante, por exclusão de partes, é fácil escolher, mas muito difícil escolher pela assertividade. É assim. Não, eu escolho por dizer, não é assim. Mas também não digo o que é. Este aspecto é um outro que, pronto. Já me calei, já não digo mais nada, pá, eu sou um fala barato, coisa.
É um defeito. É um defeito. O Aristóteles ele é muito minucioso naquilo que ele faz, né? É claro que tem certas ocasiões que ele mesmo diz que ele não tem como alcançar uma certa profundidade naquilo que ele está investigando, né? Aqui, como um dos objetos né, de várias coisas que ele já investigou relacionado à excelência moral, nesse caso aqui, ele está querendo saber o que é a escolha, né? Que tipo de espécie de manifestação ela é. Então, como sempre, ele está procurando investigar a natureza, né? O que é a escolha, né? Que espécie de manifestação da alma ela é, né? Já que não é qualquer das manifestações mencionadas, né, anteriormente, ela é voluntária, mas nem tudo que é voluntário é objeto de escolha. Será ela, então, aquilo que é precedente pela deliberação? Seja como for, a escolha requer o uso da razão e do pensamento. Então, são muitas indagações em relação a essa palavrinha aí que ele disse, sobre a escolha, né, objeto de deliberação, né, precedido pela deliberação, né, mas uma certeza ele tem, seja como for, a escolha requer o uso da razão e do pensamento, né, que é algo deliberado ali, né. Então, eu acho curioso, né, o Aristóteles, que parece que ele, quando ele começa a investigar alguma coisa, isso é algo óbvio também, né, ele vai, como a gente falou de cebola aqui, né, nem uma cebola, você vai descascando ali, né, ele vai o tempo todo descascando para ver o que tem aqui nessa camada, tem isso aqui, Sim. então eu vou tirar mais essa aqui, né, aí quando, né, sempre se aprofundando cada vez mais em algo que eu confesso que eu fico surpreso, né, sempre que a gente começa a ler, assim, uma parte dos escritos dele, que, assim, eu ainda tenho, confesso que eu ainda tenho uma certa dificuldade em não interpretar, assim, né, a gente lê tudo mais, a gente entende, mas só que às vezes eu fico o tempo todo querendo entender como é que funciona na prática, né? O indivíduo na sociedade, como é que funciona essas coisas. Eu percebo que aos poucos a gente vai conseguindo, né? Vai lendo, a gente ainda nem terminou de ler todo o livro, né? Mas até que no livro 3, que a gente já chegou aqui, já deu para perceber, para entender muita coisa, né? Que eu não entendi, assim, né? Mas cara, cada vez que a gente lê, a gente vê que é uma obra fantástica, né? Não te seduz, não te seduz. Não é um autor que te seduza, Não, mas o é um autor Aristóteles que, não Hã? és um apaixonado por Aristóteles, isso não é. Não, sabe, eu sempre vi o Platão como um autor muito difícil, cara. Muito difícil mesmo, assim, porque, por exemplo, quando eu li o Criton do Platão, logo no início aí você se depara com a questão da alma, né? No terceiro período da faculdade, né? Aí eu fazendo um PIBIC sobre o Criton, aí eu já parava a leitura e ficava me perguntando que raios ele entende por alma, né? Aí eu lia mais um pouquinho, aí eu me deparava com uma citação de Platão, né, uma citação de Homero, né, ele dizendo que o Sócrates estava dormindo e ele sonhou com uma mulher bela vestida de branco que chamava por ele e dizia: Sócrates, ao terceiro dia chegarás aos campos férteis da Fitia, né? Aí, Fitia, que terra é essa, né? Que terra é essa? Lá vai eu parar para pesquisar de novo, né? Aí a relação ali que ele está fazendo com Homero, né? Aí, mais um pouco, aí me aparece uma abstração, um personagem, né, que é a lei, né, que é uma abstração que ele coloca como personagem que dialoga com o próprio Sócrates. Aí eu, misericórdia, o que está acontecendo, né? O Sócrates está ficando doido, né? O que está acontecendo aqui, né? Será se... Não sei o que está acontecendo, né? Então, sabe, isso tudo para mim era um pouco desgastante e eu ficava, meu Deus, eu acho que eu vou falar para a professora que eu não vou desistir desse negócio aqui, né? Só que eu nunca fui de desistir de nada, assim, né? Já desisti de muitas coisas quando eu era mais jovem, mas, sabe, depois de um tempo eu não desisto mais, não. Aí eu fui encarando, né? Rapaz, esse negócio é difícil de entender. Agora, quando eu comecei a ler o Aristóteles, em relação ao que eu lia, eu já lia a Ética Nicômaco, o livro 1 na graduação, que eu não entendia nada, cara.
eu olhava para isso aqui, né, eu ficava admirado com a minha professora, como é que ela entende isso aqui, que eu não estou entendendo nada, eu só ficava prestando atenção nas aulas dela, né. Aí, então, eu terminei a graduação, aí eu fiquei pensando, rapaz, eu vou botar para ler a de Canicoma aqui no grupo, né, vou sugerir aí, né, pro grupo aí, porque se alguém me perguntar alguma coisa de Aristóteles, eu vou passar vergonha, porque eu não sei nada desse cara aí, né, eu fiquei esse tempo todo lendo, né, me esforçando para entender Platão, que eu acho difícil pra caramba. Aí, quando eu comecei a ler Aristóteles, primeiro dia foi terrível, né, entender, aí a gente discutia, a gente foi aprendendo, se aprofundando, foi discutindo, aí o rapaz, esse daqui, legal, né, aí depois da 20ª vez que eu li o livro 1, rapaz, isso aqui tá muito fácil, cara, né, o que tá acontecendo? Eu tô entendendo isso aqui, tô até gostando desse negócio aqui, né, aí eu perguntei para os meus colegas lá no mestrado, falei assim para eles, rapaz, eu acho curioso que eu tô achando Aristóteles mais fácil que Platão, cara. Aí todos eles, parece que foi unânime, eles falaram assim, mas não, rapaz, que nada, Aristóteles é muito mais difícil, Platão é muito mais fácil. Aí eu fiquei, rapaz, então vai de cada um, né? Assim, eu não sei se é porque eu já li muito Platão, assim, eu não estou dizendo que eu sei muito de Platão, mas eu passei a graduação todinha praticamente lendo mais Platão do que Aristóteles, né? E agora eu já estou achando Aristóteles fácil, né? E Platão difícil. O que está acontecendo? Eu estou entendendo, às vezes, muito mais Platão lendo Aristóteles, porque eu faço comparação de um com o outro. Rapaz, esse negócio está interessante, né? Então, vamos ler, né? Aí, rapaz, o livro 1 já li umas 20 vezes já o livro 1, né? E sempre tem coisa para aprender naquele negócio ali, né? Aí o livro... você vai ter... Repara, o Platão incomoda-te. O Platão incomoda-te. É uma pessoa que te incomoda. O Aristóteles pode incomodar-te, mas é uma coisa que tu mais ou menos vais dominando com cuidado. A pessoa vai dominando, porque é um edifício. Não é por acaso que o São Tomás lá vai buscar a sua estrutura, não é? É um edifício. Platão não é propriamente um edifício. É um enorme universo, uma paisagem, uma coisa com muitas pessoas. Aristóteles fala sozinho. O Aristóteles, é engraçado que o Platão, quando você lê uma obra, você consegue chegar do início ao fim, né? Agora, o Aristóteles, eu tenho essa dificuldade de... porque ele não está contando uma historinha aqui, né? É um tratado, isso não é um diálogo, né? Exato. E também rola o seguinte, cara. Era preciso, talvez fosse um grande trabalho de pesquisa, oferecer um glossário, porque Aristóteles não utiliza as palavras no seu sentido comum. Por exemplo, o que é um ato voluntário em Aristóteles? Não é um ato que é baseado na vontade, é um ato que é baseado em conhecimento. Então, eu só ajo voluntariamente, efetivamente. O que é um ato voluntário? É aquele ato em que, observando a realidade diante de mim e tendo conhecimento sobre suas implicações e resultados possíveis, eu decido. Quando ele diz aqui, por exemplo, nesse parágrafo, essa frase enigmática, ele diz assim: aparentemente ela é voluntária, mas nem tudo que é voluntário é objeto de escolha. Exato. Se você colocar voluntário no senso comum, ou seja, voluntário é aquilo que é feito pela vontade humana, ora, se é vontade, é uma escolha, eu decido fazer ou não fazer. O problema é que é voluntário em sentido aristotélico. Ora, então eu posso escolher, eu posso fazer escolhas, mas essa escolha não é voluntária, porque ela não é determinada por uma ação guiada por conhecimento. Se é uma ação em que eu escolho, mas eu não tenho conhecimento acerca das implicações, dos resultados possíveis, das consequências de minha escolha, então não é um ato voluntário. Porque voluntário é o comportamento guiado pelo conhecimento. Então, seria um extraordinário trabalho oferecer ao leitor comum um glossário de Aristóteles, porque foge do senso comum. Mas ao homem existem glossários de Aristóteles, poça. Como existem glossários de Platão. Eu tenho 2 glossários de Platão e há glossários de Aristóteles. Então não há, homem.
Claro Assim, que há. às vezes, Jorge, há divergências de opinião, né? Às vezes, Isso por exemplo, vamos. às vezes quando você está na prática mesmo ali lendo alguma coisa, você acaba chegando a uma conclusão diferente. Olha, esse glossário aqui está dizendo que essa Claro. palavra aqui é isso aqui, Pronto. né? É que nem o intérprete, né? Às vezes ele lê alguma coisa e você interpretou errado aqui a palavra grega aqui, não é isso que está aqui no original, né? O significado. Aí você se depara com um significado. Rapaz, essa palavra aqui, deliberação ou escolha, o Aristóteles diz que é diferente, né? Então, vai do glossário, né? E de você examinar aquele outro glossário e verificar se está de acordo mesmo com aquilo que você leu. E muitas vezes não está, né? Às vezes está, né? Porque tem uma certa credibilidade o autor, né? Então, você vê que ele realmente se esforçou, fez um bom trabalho naquilo ali. Só que às vezes, mas mesmo que tenha vários aí, que sejam, né, que sejam de valor, assim, mas Sim. é que custa você fazer um seu próprio também, né, se você tiver um tempo aí Também de fazer, pode. com teu nome lá, com teu nome publicar, rapaz, o glossário do Heights aqui, ó. Opa, Não, que e maravilha. outra Aí já coisa, tem um crédito, né, para você. fazer o glossário para consumo pessoal também, né? Porque, veja, Isso é outra coisa. Isso é ok. uma das grandes dificuldades para ler Aristóteles é você domar o significado das expressões, em que sentido ele usa isso. Então, eu acho que esse glossário para uso pessoal ele é indispensável para que Isso é outra. você, porque quando você não estabelece o sentido técnico dado por Aristóteles, porque ele o tempo todo vai usar o sentido técnico, e ele é extremamente consistente naquilo que ele coloca, né? Diferentemente de outros autores que ora utilizam a palavra num sentido, ora a palavra no outro sentido, Aristóteles tem uma consistência epistêmica, ou seja, isso vai significar isso aqui, e é nesse sentido que eu vou utilizar as palavras. Então, isso te dá um domínio do que você está lendo, que é indispensável, bicho, porque, caso contrário, você vai estar sempre lendo Aristóteles à luz do senso comum, e isso é um caminho certo para o equívoco. Isso então, mas então o Marta Orla está de acordo com a minha mãe, porque quando eu estava a licenciatura, o meu trabalho de licenciatura foi sobre Aristóteles. E foi sobre Aristóteles e a minha mãe ainda era viva nessa altura. E eu realmente tinha obras mais que suficientes, para além de ter as obras mesmo do Aristóteles, tinha muita coisa auxiliar, muita coisa, pronto. A Universidade Católica era e é uma universidade com uma excelente biblioteca, milhões de volumes de tudo e mais alguma coisa, portanto, isso havia. Mas quando eu tinha uma dúvida relativamente às palavras, eu ou ia ao dicionário grego, ou ia, e lá em casa era coisa que não faltava, ou ia aí, ou ia aos glossários. E a minha mãe disse uma vez uma coisa, e é bem verdade. Olha, eu prefiro ir ao dicionário, porque o dicionário dá-me um sentido que nos é acessível da palavra tal qual nós a conhecemos hoje em dia. Tu não podes fugir disso, porque a nossa língua é diferente e tu necessitas sempre de um significado que se vai expressar na tua língua. Quando muito, a única coisa que tu podias fazer era encontrar uma palavra grega que equivalesse a outra palavra grega. Portanto, é preferível que tu consultes um dicionário de grego e compreendes o texto que estás a ler com base no dicionário de grego, mais do que sobre aquilo que os outros dizem acerca da palavra. Isto eu guardei para sempre. Por isso, e tinha razão, e é aquilo que o Marta Aurélio está a dizer. Portanto, eu continuo a ter os dicionários da minha mãe. Estão ali atrás. Até já os fui buscar uma ou duas vezes quando era de Platão. Vou lá buscar o BI, vou lá buscar... Pronto, porque ali eu tenho as palavras grego-francês, é certo, mas já está em francês. É o BI, está francês, está grego-francês. Pronto, isso ajuda. E a partir daí, pronto, eu, de acordo com os significados possíveis da palavra, tal qual o BI as conhecia em 1830 não sei quanto,
e que hoje em dia são infinitas e que está mais do que atualizado hoje em dia. Até já eu comprei uma edição do BI moderna, por causa das alterações que foram feitas. Bom, não interessa. Mas o que é certo é que é a partir dali que eu vou. Eu nunca vou, Marta Aurélia tem razão, porque eu nunca vou aos glossários. O próprio Hudson, quando foi do Platão, eu ia um que tem ali em cima do Platão, que eu ia lá buscar e estou a ver ali. Não é? Mas não é tanto isso. Não há nada como o dicionário de grego. Porque aí, pronto, aí está. Mas não é obrigatório saber grego, Hudson, para ler Aristóteles ou Platão. Não é. Vou pedir licença aqui de vocês que eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Ah.